Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais uma edição do programa Pauta Aberta, aqui direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. Você fica muito bem informado na próxima meia hora. Terroristas islâmicos estão assassinando pessoas cruelmente em Moçambique. Esses atos dão um indício do nível do horror que se vive hoje nessa parte do país africano. Uma das pessoas mais ativas em denunciar e ajudar essa população apavorada com toda essa brutalidade é Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba. E você vai conhecer agora o testemunho de uma irmã, porque ela passou 24 dias em poder do Estado Islâmico. Ela mora em uma província em Moçambique. Irmã Eliane pertence à congregação Irmãs de São José de Chambéry, que desde 2003 desenvolve projetos sociais e pastorais em Cabo Delgado, uma província localizada na região norte de Moçambique, na África. Desde que chegou em Cabo Delgado há cerca de 3 anos, a religiosa que integrava o grupo de missionários no país viu de perto a condição socioeconômica e todas as dificuldades enfrentadas pela população. A região norte de Cabo Delgado é considerada uma das regiões mais pobres de Moçambique. Nós temos uma população muito grande de jovens e crianças, mas nós temos uma situação social bem precária. Segundo a irmã, a situação de vulnerabilidade social contribuiu para que a violência se instalasse na região. Os primeiros ataques começaram em 2017 e gradativamente foram aumentando. Inicialmente, a suspeita era de que se tratava de apenas uma insurgência local, mas em seguida o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. Eles atacam as cidades e queimam as cidades, eles capturam as pessoas. O ataque é mais assim, eles querem assumir o controle. Chegavam, botavam fogo nas casas das pessoas, as pessoas fugiam e eles tomavam posse daquela região. Desde que os ataques começaram, já foram registradas mais de 2.000 mortes, segundo a estimativa oficial, e cerca de 450.000 deslocados, ou seja, pessoas que deixaram suas casas para fugir da violência. Imagine o trauma de crianças, de mulheres e de homens que tinham sua vida, que tinham suas casas e não tem mais nada. Eles não têm mais nada, alguns não têm mais nenhum documento. Você vê também pessoas que perderam filhos, que perderam pais, que perderam mães. A irmã Eliane e outra religiosa da congregação também foram vítimas dos terroristas. Elas foram capturadas e passaram 24 dias em poder de membros do grupo. Eles nos capturaram porque eles acharam que nós estávamos protegendo pessoas que eles consideravam inimigos. A maioria das pessoas que foram capturadas já eram islâmicas e eles queriam convencer essas pessoas que o islamismo que eles proclamavam, essa radicalidade era melhor do que eles viviam de fato. Então a preocupação deles era essa, eles não estavam preocupados em fazer reféns, eles não nos fizeram reféns, eles nos capturaram e durante um bom tempo eles também eles conversavam conosco querendo nos converter. De volta ao Brasil, as religiosas tiveram um tempo para se reestabelecer. E apesar da situação crítica vivida em Cabo Delgado, irmã Eliane ainda tem o desejo de voltar para o país e ser novamente uma presença de esperança para aquela população. Nós estivemos presentes enquanto eles viviam em paz e nós temos que estar presente nesse momento que eles precisam de nós. Essa guerra em Cabo Delgado, no Moçambique, já dura 3 anos. Nós conversamos com Dom Luiz Fernando e ele nos enviou este vídeo. O bispo está em uma das praias onde chegam os barcos das pessoas expulsas de suas casas e vilarejos. Povo que está fugindo da morte. Veja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem cá. Veja, é muito importante chegar próximo das pessoas e conversar.
acolher, deixar que elas falem, perguntar, tá bom? As pessoas precisam. Agora estamos ali com uma velhinha, com um monte de neto, e ela estava a contar coisas, com o netinho, o mais pequenininho pedindo, vamos na nossa casa, vamos voltar em casa. É importante ouvir as histórias, conversar, acolher, isso é muito importante, tá bom? Porque aqui há muitos ativistas, mas a gente vê alguns andando para lá e para cá. Então seria bom a Caritas ajudar, se a pessoa ajudar a fazer comida, vamos ajudar a carregar alguma coisa, mas também estar junto das pessoas. Tá bom? E a gente continua falando dessa situação toda lá em Moçambique. É que a Caritas de Moçambique, que é um braço humanitário da Igreja Católica no país, tem intensificado a assistência às vítimas desses ataques terroristas em Cabo Delgado. Sobretudo, ajudando as famílias, justamente como o bispo aí que você viu, na busca de abrigos e deslocamento e levando um pouco de acolhimento para as pessoas que vão de um lado para outro sem saber o que fazer e muito menos para onde ir. A causa da morte do voluntário que participava dos testes da vacina Coronavac, desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan, foi por uma combinação de medicamentos que não tem relação com o imunizante. De acordo com o boletim de ocorrência, o óbito foi suicídio por intoxicação aguda de agentes químicos. A Anvisa suspendeu por 24 horas os testes da vacina por causa deste evento adverso neste voluntário. Após a divulgação da causa da morte, a agência liberou a retomada dos ensaios clínicos, que estão na fase 3. E a gente ainda continua falando sobre o coronavírus. É que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e no Reino Unido, olha só o que revelou, que teorias conspiratórias, é isso mesmo, e desinformação estão alimentando a desconfiança e poderiam deixar a inserção de vacinas contra a Covid-19 abaixo dos níveis necessários para proteger comunidades da doença nestes países estudados. O levantamento, com 8 mil voluntários das duas regiões, mostrou que menos de 55% das pessoas aceitaram receber a imunização. Número que cientistas estimam ser preciso para proporcionar a chamada imunidade de rebanho, que é uma técnica em que uma determinada parcela da população se torna imune a uma doença, ou seja, desenvolvem anticorpos contra o agente causador. E entre vários setores da economia que estão sendo afetados até hoje em função da pandemia do novo coronavírus, o setor automobilístico é um deles. Falta matéria-prima, insumos e o aumento do dólar tem contribuído para agravar mais a situação. O setor automotivo manteve o ritmo de recuperação em outubro, apesar das dificuldades da pandemia. Mas a alta dos preços de insumos por causa do dólar e a falta de peças impedem uma retomada mais rápida. Nós estamos no momento de negociações as montadoras com as siderúrgicas, mas eles também sinalizam que eles têm impactos importantes no custo deles, por conta do aumento do minério de ferro, aumento do carvão. Isso tem uma consequência no sentido de aumentos de custos substanciais para o setor. Quando a crise, a procura por carros usados aumenta e a busca por carros novos diminui. Hoje, de cada 6 carros vendidos no Brasil, 5 são usados. Para se ter uma ideia, em tempos de economia aquecida, esse número cai para 3. Com o aumento da procura e as dificuldades da pandemia, o resultado tem sido parecido para oficinas e montadoras. Faltam peças para os veículos. No geral, tem faltado peças de todas as linhas. Então, eu tenho sofrido muito na parte de pneus e lubrificantes. Aí a gente conversa com as fábricas, eles também justificam dizendo que os fornecedores deles de matéria-prima também tiveram de parar e também não tem matéria-prima para fornecer. O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores confirma que faltam matérias-primas no mundo todo para a produção das peças e que não é possível prever quando a situação voltará a se normalizar. Não é só o mercado de reposição que vai sentir a falta de peças, também as montadoras e provavelmente alguns dos clientes brasileiros de exportação, que vão precisar das peças e não vão conseguir ter nesse momento.
Bom, final do ano chegando, isso significa a reta final dos estudos para vários jovens que vão prestar aí não só a prova do Enem, como os principais vestibulares de todo o Brasil. E nessa época de pandemia, estudar é uma tarefa um tanto quanto difícil. Neste cursinho pré-vestibular de São Paulo, os alunos já podem vir para tirar dúvidas. Mas as aulas ainda acontecem de forma remota. A Helena vai fazer o Enem e conta que conseguiu se adaptar aos estudos em casa. Eu acabo gostando daquilo e falo, vou assistir mais uma, vou ver de novo, sabe? Então, se você não entende, volta de novo e assiste novamente. O cursinho deve retomar as aulas presenciais nas próximas semanas. Foram mais de 2.600 videoaulas que exigiram adaptação de alunos e professores. Eva é professora do cursinho há mais de 20 anos e acredita que a aprendizagem foi um pouco comprometida. A escola não é só o intelectual, a escola é também o social. É o encontro com as pessoas, os grupos de estudo, isso faz muita falta. Apesar das dificuldades, os educadores acreditam que as plataformas online vão seguir, mesmo depois da pandemia. Todo estudante que se matricular em cursos presenciais, mesmo nos cursos presenciais, ele vai ter uma infinidade de possibilidades na plataforma online. Temos muito mais chance agora de usar a tecnologia como facilitador e como mecanismo de atender muita gente ao mesmo tempo. Em menos de 24 horas após o lançamento, o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação e de Esporte do Paraná, que seleciona os professores temporários para 2021, recebeu cerca de 4.000 inscrições. O número de candidaturas se aproxima do total de vagas que o edital prevê, de 4.000, com possibilidade de ampliação. As inscrições seguem até o dia 23 de novembro. Já as provas serão realizadas em 13 de dezembro e adaptadas por causa da pandemia. E o programa Pauta Aberta vai fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. É rapidinho, não saia daí. E a gente volta com uma boa notícia, que uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que diminuiu o número de jovens que nem trabalham e nem estudam. Em 2019, pouco mais de 22% dos jovens de 15 a 29 anos de idade não estudavam nem trabalhavam. O índice é menor do que no ano anterior, quando chegou a 23%. Os dados estão reunidos na síntese de indicadores sociais, realizada pelo IBGE. Entre os homens brancos, pouco mais de 13% não tinham acesso à educação formal nem ao mercado de trabalho. O percentual subia para quase 19% no grupo de homens pretos ou pardos. Entre as mulheres brancas, 20% estavam nessa situação. Para as mulheres pretas ou pardas, a taxa era de 32%, mais do que o dobro em relação aos homens brancos. Elas têm primeiro uma dificuldade para ingressar na força de trabalho, porque as mulheres são mais atribuídas dos afazeres domésticos e dos cuidados, né, um fenômeno que atinge também até com mais força as mulheres pretas ou pardas. E uma vez no mercado de trabalho, as mulheres também têm mais dificuldade para conseguir ocupação e para se manterem ocupadas. Quanto às crianças, na faixa de 0 a 3 anos, a frequência escolar subiu 5 pontos percentuais em 3 anos. Na faixa entre 4 e 5 anos, crescimento de quase 3 pontos. É bastante significativo. Mas a meta que o Plano Nacional de Educação estabelece para ser atingida até 2024 é de 50% de cobertura de creche nessa faixa etária. Então ainda a gente tem, para atingir a meta até 2024, o Brasil ainda precisa subir mais 15 pontos. O parto humanizado é cada vez mais incentivado pela Organização Mundial da Saúde. Para ajudar as famílias neste momento tão especial, existe o trabalho das doulas. Conheça! O sexo do bebê Andréia espera descobrir na próxima ultrassonografia. E essa é apenas uma das inúmeras preocupações dessa mãe de primeira viagem. A gente tem medo na hora das dores do parto, né, de como vai ser, se vai ter muitas intervenções que nós não queremos, né? Aquele medo de não saber como amamentar, como cuidar e tudo mais. Então
É um medo, acho que toda mãe tem, né? Muita ansiedade de saber onde é que vai ficar o bercinho, o guarda-roupinha, estar, né, passando as roupinhas do bebê e tudo mais. Andréia é uma das participantes do curso desenvolvido pelo projeto de amparo materno de doulas cristãs. Aqui, gestantes e pais recebem orientações sobre a amamentação, fisiologia do parto, a fase de puerpério e tantas outras dúvidas que possam surgir. A doula, então, é aquela mulher que serve. Então, ela vai preparar aquele casal, não somente a gestante, mas o casal para o trabalho de parto. Aí, durante o parto, ela vai fazer, então, usar de métodos não farmacológicos, como massagens, banhos de relaxamento, escalda-pés, né? Para fazer, então, que essa dor do momento do trabalho de parto tende a diminuir, né? Para que a gestante saiba lidar com essa dor. Normalmente, os médicos, eles acolhem também. As obstetras acolhem. A equipe de enfermagem, a enfermeira obstetra, que também faz partos, ela também acolhe a doula, porque a doula, ela soma na equipe. Então, ela faz todo o procedimento com a gestante, nada farmacológico, é só para alívios da dor, posição, conforto da gestante. O parto humanizado é incentivado pela Organização Mundial de Saúde, que divulgou novas orientações alertando para a necessidade de menos medicação e intervenções médicas na hora do nascimento. O Brasil ainda é um país com um número expressivo de cesáreas e as doulas podem auxiliar no processo para reduzir os índices de cirurgias desnecessárias. O parto humanizado é aquele que garante para a gestante e para o bebê o nascimento mais amoroso possível, respeitando a fisiologia, o momento que o neném precisa nascer, e respeitando toda a natureza do nascimento da mãe, respeitando as vontades da mãe. Durante os encontros, além das orientações básicas que uma doula pode oferecer, a ideia é difundir os valores cristãos e resgatar a autoconfiança da mulher. Dar a luz, dar uma vida, passar pelas dores do parto para dar a vida aos nossos filhos, isso é uma missão que Deus colocou para a gente, e a gente coloca essa visão também na nossa assistência. É uma realização de um sonho. Eu falo assim que Deus nos deu um presente maravilhoso, assim, sabe? Uma dádiva, assim. A gente se envolver dentro da maternidade, da paternidade, é algo muito lindo, né? A família é um projeto de Deus. E é isso que sempre foi o desejo do nosso coração, né? Ter uma família grande, uma família numerosa. E nesse momento que nós estamos vivendo, onde os eventos e as festas estão proibidas, ou seja, as pessoas não estão se divertindo tanto. Pois é, mas pensando nisso, um grupo de bailarinos lá no Rio de Janeiro está se apresentando em praças da cidade, mas não para causar aglomeração, mas e sim levar alegria para quem passa pelo local. O amanhecer na pandemia é a inspiração. Os corpos expressam as emoções do isolamento social. Auroras é uma das partes da intervenção urbana O Real Existe. Com a coreografia, esses artistas convidam todos que passam a refletir sobre o confinamento do corpo. A gente queria ir para a rua, a gente precisava se expressar nesse momento, só que não de forma de manifestação, mas de forma poética. As apresentações já ocuparam diversos espaços no Rio de Janeiro, nas zonas sul, norte e no centro. A diversidade de estilos também é um dos destaques da iniciativa. A gente está trabalhando um pouco a questão da dualidade entre o novo e o velho, né? A vida e a morte. Eu estava dialogando com corpos negros e corpos semelhantes, que é muito importante a gente também estar falando desses corpos, desses pares que celebram seus corpos na rua em forma de arte e forma de política também. Tudo na apresentação é original, desde a coreografia até a música. Todos os espetáculos foram filmados em diferentes paisagens do Rio de Janeiro e vão se transformar em um trabalho de videoarte. É isso que a gente quer para o nosso Rio, a gente quer essa utopia da felicidade, essa comunhão de novo de corpos juntos, só que a gente vai realizar isso num filme. E é com essa dose de cultura que a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. Obrigada pela sua companhia. E lembrando que você pode rever o nosso programa no canal oficial do YouTube da TV Evangelizar. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo, acessa lá. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau e até a próxima. Você vai